Nós temos que aprender a viver pela fé. Nós temos que aprender a viver pela fé. Viver pela fé. O que é viver pela fé? É você viver na confiança em Deus, na dependência de Deus. É você colocar em Deus a sua confiança. A fé, ela não é um salto no escuro. Não, a fé, ela é uma certeza. A fé é uma convicção. Porque o objeto da nossa fé, é o próprio Deus. É a confiança que nós temos, que Ele está no controle de tudo, que Ele governa tudo. E essa fé, ela dissipa o medo, ela dissipa a ansiedade, ela dissipa as preocupações, ela nos traz paz, ela nos traz segurança. Amém? A Bíblia diz que Deus, Ele fez promessas a Abraão. Deus fez a Abraão promessas. E a promessa, uma das promessas que Deus fez a Abraão, foi a promessa de dar a ele um filho. Mesmo sendo já avançado em dias, mesmo a sua esposa avançada em dia, mesmo com problema de esterilidade, Deus fez promessa. E Deus, ele não é homem para mentir. Deus não falha. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Só que muitas vezes, por conta do tempo, por conta da demora, a pessoa acaba querendo dar um jeitinho. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Vamos lá. Fala para ela assim, ó, não dê um jeitinho. Confie na promessa de Deus. Amém? Sara, por conta do tempo, ela quis dar um jeito. Ela quis buscar um atalho. Então ela vira para Abraão e fala assim, olha Abraão, eu tenho a minha empregada, eu tenho Agar. Agar é forte. Agar é nova, ela pode gerar, ela vai ser a nossa salvação, uma espécie de barriga de aluguel. E Abraão, atendendo a Sara, a voz de Sara, Abraão se deitou com Agar e Agar teve um filho. Quando o filho nasceu, Agar começou a desprezar Sara. Porque você sabe, o filho nasce, o filho é meu. O filho é meu. O filho é meu. Eu não vou dar meu filho, o filho é meu. Então ela passou a desprezar Sara. Já começou aqui a ter um conflito. E logo em seguida, Isaac nasceu. Diga assim, a promessa de Deus não pode falhar. Deus prometeu, Ele cumpriu. Veio o filho da promessa, nasceu Isaac. Aí você imagina a rivalidade dentro de casa. Sara e Agar. Ismael e Isaac. Duas nações que até hoje se odeiam. Então começou a haver muitos problemas. Uma rivalidade, uma confusão dentro de casa. A ponto de Sara chegar em Abraão e falar assim, despede ela com esse menino, manda ela embora. Qual é o pai que coloca o filho para fora de casa? Abraão não queria fazer isso. E Deus fala com Abraão dizendo assim, Abraão, atende o pedido de Sara. Despede o menino com a mãe dele. Porque eu vou cuidar dele, porque ele é teu filho. Se preocupa não. Pode deixar que eu vou cuidar do menino. E aí diz aqui assim, no livro de Gênesis, no capítulo 21, no versículo 14, diz assim, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar
E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com um menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quer dizer, Agar ficou ali vagando, sem rumo, sem direção. Quantas vezes nós somos submetidos a situações que nós não esperávamos, somos conduzidos ao deserto. E lá, ao invés de orarmos, falarmos com Deus, buscarmos direção de Deus, nós ficamos vagando de um lado para o outro. Ela estava perdida. Entenda que Abraão era amigo de Deus. Abraão, ele tinha intimidade com Deus. Agar não. Agar estava ali. Em nenhum momento você vê ela orando. Em nenhum momento você vê ela dizendo: Senhor, me ajuda. Em nenhum momento você vê ela: Senhor, eu vou enfrentar esse deserto, seja comigo. Em nenhum momento você vê ela buscando ajuda de Deus. Você não vê isso. Ela não tinha essa fé de Abraão. E a Bíblia diz que os recursos se acabaram. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, diga assim, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Você vê que o problema de Agar não era a falta de amor pelo filho, não. O problema de Agar era que ela não sabia como lutar. É isso que acontece quando a pessoa, ela não tem a direção de Deus, ela não sabe o que fazer. Agar não tinha a mínima ideia do que fazer, de como lutar. Mas você não vê ela orando, você não vê ela buscando direção. Então ela pega o menino, os recursos acabam, ela está numa situação paupérrima, ela está numa situação de crise, ela pega o menino, deixa o menino, vira as costas, não porque ela não amasse o filho, mas porque ela não sabia o que fazer, como lidar com aquela situação. Então, para não ver o filho morrer, ela vira as costas, ela dá as costas ao próprio filho e vai chorar. Você vê quantas mães, esposas, quantas pessoas diante de uma situação difícil, ela faz a mesma coisa. Agar aqui, ela lavou as mãos. Você sabe que essa expressão, lavar as mãos, ela nos arremete à desistência. É quando a pessoa, ela desistiu, ela abriu mão. Eu estou lavando as minhas mãos com meu filho, eu estou lavando as minhas mãos no meu casamento, eu estou lavando as minhas mãos nessa empresa, não sei o que fazer mais, eu estou lavando as minhas mãos com esses funcionários, eu estou lavando as minhas mãos com a minha saúde, eu estou desistindo, porque eu não sei mais o que fazer. Foi isso que ela fez. Ela desistiu, ela deixou de lutar. E deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe de lutar, não desista. Por mais difícil, por maior que seja a sua crise, não deixe de lutar. Você pode estar passando por um deserto, você pode estar lidando com uma situação que você não está sabendo lidar, mas busque a Deus. Gente, tem momentos que chorar vai lavar a nossa alma. A gente se sente bem, é como se a gente colocasse alguma coisa para fora. Chorar faz bem, chorar em algumas ocasiões faz bem para a gente se sente bem, lava a alma. Mas tem momentos na nossa vida que o choro não vai resolver. E nesse caso,
o choro não ia resolver, o choro não ia produzir pão, o choro não ia produzir água, não ia trazer a solução. Ela precisava reagir, orar, buscar, pedir, se levantar, crer. Mas ela estava ali. Ela desistiu da luta. E a Bíblia diz aqui no versículo 16, diz assim: e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Quer dizer, o anjo ouviu, Deus ouviu a voz do menino e enviou um anjo. Quer dizer, Deus ouviu. Você lembra do que Deus tinha dito a Abraão? Eu vou cuidar do menino, não se preocupa. Deus vai cuidar do seu filho, amém? Deus vai cuidar do seu casamento, Deus vai cuidar da sua situação, da sua crise. Confie em Deus, creia nele. Cuidado com a inquietude, cuidado com a ansiedade, cuidado com o medo. Você vê que Deus ouviu a voz do menino, enviou um anjo. Enviou um anjo. Deus ouviu o choro dele. Deus ouviu a voz do menino. Sabe o que isso nos ensina? Que quando alguém não ouvir o teu choro, quando alguém não ouvir a tua voz, Deus vai ouvir. Amém? De repente ninguém quer te ver chorar. De repente quando você vai buscar a ajuda de alguém, alguém só não vem chorar para mim não. Ó, não vem chorar na minha cabeça não. Ó, não vem chorar para mim não, que eu não vou te ajudar. Às vezes, nem pai e mãe quer ouvir teu choro. De repente, você está numa situação assim. Você foi deixado de canto, se afastaram, mas Deus ouviu a voz do menino. Desde o céu Deus ouviu a voz dele. Deus ouviu. E Deus disse para Agar: o que tens, Agar? O que está te afligindo? E Deus fala para ela: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Você está vendo só? Deus ouviu. Deus aqui deu uma repreendida nela. Ó, Agar, eu ouvi a voz do menino. O menino que você deixou para trás. O menino que você deixou para morrer. O menino que você desistiu. Deus ouviu a voz do menino. Não temas. Deus ouviu a voz do menino. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, repita assim comigo: Deus, diga Deus, lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu a beber ao menino. Você percebe aqui que a Bíblia não diz que Deus criou a fonte. A Bíblia não diz que Deus fez nascer a fonte. A fonte já estava lá, mas ela estava tão envolta com os problemas, ela estava tão envolvida com aquela cortina de fumaça, que a sua visão ficou nublada. Ela não conseguia enxergar. Às vezes a solução ela está tão óbvia,
Às vezes a pessoa ora a Deus pedindo a Deus, me dá uma saída, Senhor, me mostra uma porta de saída. Deus já abriu a porta, Deus já mostrou a saída. Mas a pessoa, ela está com a visão nublada, é uma cortina de fumaça. Ela está tão envolvida naquele misto de emoções, ela está tão envolvida com o problema. Você já viu aquele ditado, quem vê de fora vê melhor? Às vezes ela está tão envolvida com o problema emocionalmente que ela não consegue enxergar uma saída. Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte de água que já estava ali. Quer dizer, ela viu uma fonte, a fonte de água era a salvação, era o que ela precisava. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Que Deus abra os seus olhos hoje para você enxergar o que você não está enxergando. Que Deus abra os seus olhos para você ver a saída que já está diante de você. Tome cuidado, aprenda a orar, aprenda a confiar em Deus, mas aprenda também a fazer silêncio para ouvir a voz dele. Às vezes a pessoa, ela está tão aflita, ela está envolvida com o barulho da situação, do problema, porque o problema, tem problema que ele faz o quê? Ele faz barulho. Tem problema que te deixa temeroso, nervoso, ansioso. Tem problema que deixa você numa situação difícil. Às vezes você fica com aquela inquietude. Aprenda a silenciar a voz do problema. Aprenda a orar e fazer o quê? Silêncio para ouvir a voz de Deus. Às vezes é uma coisa tão simples. Poxa, quantas experiências nós já tivemos assim. Às vezes você fala com Deus, aí você procura um lugar quieto, está ali, fecha os teus olhos, depois de falar com Deus, porque a gente sabe falar, mas o nosso maior problema é que a gente não sabe o quê? Não sabe ouvir. Você ora, pede, mas não para ouvir a voz de Deus. Às vezes você está ali no silêncio, Deus fala no silêncio. Às vezes você está ali no silêncio, você coloca um fundo de oração, você fecha os teus olhos, você acabou de orar, você acabou de apresentar aquele problemão a Deus, e você está ali, não tem a menor ideia, do nada vem aquele estralo. Já sei que eu vou fazer isso aqui. É Deus dando o quê? A direção. Com quem já aconteceu isso? Isso é muito forte. Às vezes você está ali, você faz uma oração, você não tem a menor ideia do que fazer, aí você para no silêncio, porque Deus não vai falar assim, ô Maria, ô João, não. Deus fala aqui, ó, e aonde? Aqui, ó, mente e coração. Vem uma certeza, vem um pensamento, vem uma direção. Você está no silêncio e daqui a pouco vem aquela ideia. Você fala, já sei o que eu vou fazer. É Deus, não é você não. Aquilo não veio de você não, aquilo veio de Deus. Seja grato. Porque às vezes você estava quebrando cabeça, não tinha a menor ideia de como fazer. Você orou, pediu direção para Deus, ficou em silêncio. Veio a direção dentro de você. Faz isso, vai ali, resolve assim, faz assim. Deus, ele abre os nossos olhos. Deus faz a gente enxergar o que a gente não está vendo. Que Ele abra os seus olhos hoje e que você enxergue a saída que você não está enxergando. Amém?